E então, agora você já está naquele período que já está anoitecendo e o que fazer nesse período? Já que você não pode trabalhar, não pode arrumar a casa, não pode fazer carinho no cachorro ou no gatinho, abaixar para pôr comida, nem trocar a água, não pode se exercitar, né? Só pode ficar no sofá assistindo filme, lendo ou repousando na cama, dependendo da cirurgia, tá bom? Que fique claro que você precisa se alimentar e o momento agora é o momento de encontrar o alimento correto para que você possa passar bem esse período até o dia seguinte. Os alimentos corretos para uma boa ingesta sem problema no operatório, no pós-operatório, são alimentos mais gelados ou frios, pastosos ou líquidos. Nada de pedacinho de chocolate, nada de pedacinho em sorvetes. O pessoal me pergunta, macarrão é mole, mas não é pastoso, tá bom? Tudo que for com pedacinhos, grânulos, arroz, nada disso é permitido nesse primeiro dia até o terceiro dia. Então tudo que você tinha pronto na sua geladeira e tá em grão, se você tiver a genial ideia de bater e fazer uma sopa, é muito bom. Caso contrário, o ideal é iogurtes gelados, sorvetes, caldos mais para frios, tá bom? O pão, mesmo que ele derreta, não é ideal comer nem sopinha de pão, pão mergulhado, bolacha mergulhado, nada disso. Tudo bem pastoso. E lembra, para os amantes do cafezinho, café tem que ser frio, principalmente nesse primeiro dia. Você não vai colocar nada na boca que seja quente, tá bom? A propósito, o beijinho hoje não vai dar certo, tá bom? Nem beijinho, nem nada. Gente, vocês estão no pós-operatório. Qual é a ideia? A troca de saliva pode promover troca de bactérias e você está um campo aberto para receber bactérias. Então isso ainda pode infeccionar, isso pode causar dor. Então se você não está sentindo nenhuma dor desde a hora que saiu da cirurgia até agora, é porque você fez tudo direitinho e vamos continuar assim. A dor, ela nem sempre vem acompanhada de um exercício, de alguma coisa que você faça inadequadamente. Às vezes a dor vem porque é um quadro inflamatório e ele é sensível. Agora, quando você está indo num pós-operatório perfeito e acaba fazendo alguma coisa que pode provocar dor, fica muito difícil quebrar a sequência dessa dor. Haja anti-inflamatório e muito analgésico, tudo bem? Então vamos tomar cuidado, pelo menos nesses 3 primeiros dias. Principalmente nessa noite não vai ter nada, tudo bem? Você está indo dormir, olha no relógio, põe para despertar o horário dos medicamentos certinhos, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório. Lembre-se também que tem alguns medicamentos que a gente pede para que você consuma de barriga cheia, mesmo que o seu dentista não tenha falado, em particular alguns antibióticos e anti-inflamatórios, eles não devem ser consumidos com barriga vazia. Aqueles da madrugada que você toma rapidinho com água e volta a dormir, isso não é legal. No outro dia você pode acordar com dor de estômago e aí não aguenta levar os medicamentos adiante. Então tenha sempre um copo de leite, um copo de iogurte. Você vai tomar essa medicação, mas com a barriga bem cheinha para evitar dor de estômago e também aquela azia forte. A água é fundamental em todo o período da sua vida, a água é fundamental, mas em todo o período dessa medicação você precisa tomar muita água mesmo, porque os rins estão funcionando mais, você vai reter mais líquido do que o normal por causa do sal, tudo bem? Então a água precisa limpar e sair esse medicamento residual que tem aí. Depois, se você tiver interesse, eu estou lançando um guia de alimentação para pós-operatório. Tá bom? Se você tiver interesse, dá uma procurada no guia de alimentação pós-operatório. Lá vou ter receitas para você sair do normal, né? Porque tem pessoas
que vão ficar nessa dieta de líquidos e pastosos mais do que 3 dias. Dependendo da cirurgia, cirurgias muito grandes, o resíduo não pode entrar pelo menos por 7 dias. Então, eu sei que vocês vão passar muita vontade, então a gente está compilando aí algumas receitas criadas por mim, tá bom? Para você não ficar na mesmice, não sair no prejuízo, nem ficar com vontade, tá bom? Depois, se você quiser, entra lá, procura para você comprar, tá bom? Colocou o reloginho para despertar, tá indo dormir. Você vai perceber na hora de fazer a sua higiene que ainda tem um pouquinho de sangue residual na hora de cuspir na pia. Cuspir? Falei certo? Falei errado? Olha, existe um jeito certo de fazer a higiene da boca nesse período, tá bom? Nesse momento agora, dá uma ida lá na lista de materiais do pós-cirúrgico para ver se você já comprou a escovinha para higiene da cirurgia, do local da cirurgia. Dá uma olhadinha lá e volta para cá. Hoje você vai escovar os dentes sim, nenhum dia deve ficar sem escovar os dentes. Sua escova normal, ela vai escovar e higienizar todas as áreas, bochecha, língua e dentes. Quando chega no local da cirurgia, você não vai escovar. Hoje você não toca lá, tudo bem? Nem hoje, nem amanhã e nem depois. São 3 dias que você não vai chegar com a escova, tá bom? Porque esta escova, ela é para pós-cirúrgico, mas nesses primeiros 3 dias o coágulo está sendo formado. Sem querer, na inaptidão, você pode ir lá sem querer tirar o coágulo e aí soltar o ponto, enfim. Esse primeiro momento é difícil mesmo. O que você precisa ter cuidado, porque você não está se alimentando com coisas de resíduos, certo? Mas forma placa bacteriana. Então você precisa ter uma boa higiene para que as bactérias da boca não se formem ali no local da cirurgia, tudo bem? No seu guia de materiais, nesses 3 primeiros dias você não vai utilizar a escova cirúrgica, nem o PerioGard, que é um enxaguatório, nem o Peroxidin, que é um gelzinho. Quando for a hora, eu te aviso. Então agora aguenta firme. Eu vou te ensinar agora como você deve fazer a sua escovação para que você não faça um bochecho inadequado ou cuspa inadequadamente. Você vai manter ao seu lado da pia um copo com água, vai fazer a sua escovação. Na hora de de devolver aquela espuma do creme dental na pia, você não vai cuspir. Você vai ingerir um pouco de água, balançar a cabeça e vai apenas reclinar a sua cabeça em direção à pia. E a água vai sair pela boca. Você não vai fazer movimento de sucção, nem movimento de bochecho, nem para cuspir, tudo bem? Isso pode deslocar o seu coágulo e aí dar um problemão para você, que é a tal da alveolite, tudo bem? Então, hoje, amanhã e depois, você vai continuar nesse movimento. Você não vai fazer bochechos, muito menos cuspir. Você vai perceber um pouquinho de sangue lá. É normal? É normal sangrar até o 3º dia. Se você acordar amanhã e encontrar uma quantidade pouquinha de sangue no seu travesseiro, não assusta. Não é hemorragia, é que o seu organismo está fazendo uma atividade enorme, um esforço enorme para causar uma reparação tecidual. Quando a gente extrai um dente ou faz uma cirurgia, nós injuriamos muitos vasinhos. Então é difícil de reparar vasinho por vasinho, célula por célula. Então não estranhe se você está com um pequeno sangramento. O que não pode, gente, é estar com uma hemorragia sem parar. Não para de ter sangue sem parar, tudo bem? Aí não é que houve uma inadequação na cirurgia, é que provavelmente você deva estar com o sangue um pouco mais fino que o normal. Dá uma checada ali no seu checklist, vê se você não está tomando algum medicamento que está afinando o seu sangue. Porque junto com as nossas medicações, se você é um paciente que já faz uso de alguns medicamentos tradicionalmente, é bom dar uma olhada. Às vezes, se o seu dentista não tomou esse cuidado, você mesmo, através de mim, hoje já pode se informar. Se você está tomando AS, né? AS para afinar o sangue, porque tem o sangue mais grosso. Pessoas que têm problema de circulação, pessoas que têm problema de trombose, tomam alguns medicamentos que deixam o sangue mais fino, né?
que usam medicamentos de trombina e protrombina. Então vocês precisam só dar uma checada lá. E aí, se vocês estiverem tomando um medicamento que está afinando o sangue, você não tem que parar, não. Você tem que ligar para o seu médico, ligar para o seu dentista e ver qual é a conduta correta, tudo bem? É só que você identificou o problema, já está de bom tamanho, tudo bem? Nos vemos amanhã, no segundo dia de pós-operatório, tudo bem?